Olá pessoal, hoje a gente vai utilizar a ferramenta Enterprise Architect, o EA, para mostrar como criar e organizar projetos orientados a objetos. Aproveitaremos a aula para criar um diagrama de classe de um projeto de vendas, representando nesse diagrama como criar os atributos, criar os métodos, consequentemente mostrar onde criar os seus parâmetros e tipo de retorno, e também iremos representar no diagrama os conceitos de herança, agregação e composição, ok? Vamos lá. Então vamos lá. O projeto é de vendas. Nós vamos o quê? Criar esse projeto no EA, né? Então a gente tem o problema e vamos diagramar esse cara, não é isso? Primeira coisa que a gente tem que fazer, saber criar o projeto e organizar esse projeto, beleza? Então vamos lá. File, New, Project, a gente cria esse projeto, né? Vamos chamar ele de venda. Venda, ok. Uma vez criado o projeto, ele traz essa tela aqui que não serve para nada. É só para dizer um íconezinho para aparecer ali. Usa o default mesmo dos pacotes. Beleza. Criado, esse cara fica aqui. Tá aí. Esse aqui é meu projeto. A primeira coisa que eu tenho que fazer é organizar a estrutura dele. A gente viu que no projeto EA a gente pode organizar toda a documentação e os diagramas, não é isso? Então vamos lembrar da organização. Então a primeira coisa que eu vou fazer, criar um novo pacote, só para que vocês lembrem da organização. Pacote sobre a documentação, né? Tá aí. Se eu tiver alguma entrevista, alguma ata de reunião, blá blá blá, eu posso colocar aqui dentro. Beleza? Ok. E aí agora eu vou criar um pacote onde eu vou guardar todos os diagramas do meu projeto. Então eu vou criar um novo pacote e chamar ele de diagramas. Beleza? Estou estruturando o meu projeto, utilizando o EA para isso. Ok. Dentro de diagramas, eu posso ter vários tipos de diagramas, né? Quantos são? 13. Para o nosso projeto, digamos que a gente tem 3 tipos. Diagrama de classe, caso de uso e sequência. Então vamos lá. Primeiro pacote, vamos lá, meus diagramas de casos de uso. Esse cara aqui serve para quê? Se eu deixar isso marcado, o que é que acontece? Assim que eu clicar em OK, ele já me diz, cria um diagrama. Eu não vou querer isso. Beleza? Ok, criei um pacote, onde aqui eu posso colocar todos os meus diagramas de caso de uso. Beleza? Agora eu quero criar um pacote onde eu quero guardar todos os meus diagramas de sequência. Beleza. Em diagramas, criar um pacote onde eu vou guardar meus diagramas de sequência. Oi. E aí, continuando. Guardar meus diagramas de classe. Novo pacote. Classes. Beleza. Tá aí a estrutura do meu projeto. Né? Isso aqui só para que vocês lembrem como eu vou estruturar meu projeto. Beleza? A atividade é focar no diagrama de classe. Então vamos agora, a partir de agora, focar no diagrama de classe. Eu preciso criar um diagrama de classe do meu projeto. Onde eu vou criar esse diagrama? No pacote classes, né? Diagrama, classes. É aqui que eu vou criar um diagrama. Então eu vou no ícone novo diagrama, criar um diagrama. Eu tenho 2 grupos de diagramas, estruturais ou comportamentais. Diagrama de classe é estrutural, né? Tá aqui, estrutural, classe. O nome que você quiser dar aqui. Vou deixar de diagrama de classe, só para... Tá aqui o meu diagrama. O diagrama foi criado. Ok? A partir desse momento o diagrama foi criado. Não tem nada, sim, mas o arquivo diagrama já foi criado. Agora, nesse espaço aqui, eu posso organizar as classes, fazer os relacionamentos, colocar os atributos, métodos e o que mais necessário. Beleza? Uma vez estando com esse arquivo ativo, aparece a minha toolbox com as ferramentas que eu posso utilizar no diagrama de classe. Beleza? E é a partir de aqui que a gente começa a configuração do diagrama de classe. Primeira coisa,
A ferramenta traz como padrão Java, linguagem Java. A primeira coisa que eu tenho que fazer é configurar para a linguagem que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando com C#. Então, como eu faço isso? No menu Tools, Options, melhor o foco aí. E aí, Source Code. Nessa opção aqui, eu seleciono a linguagem C#. Beleza? Tá salvo. Se eu, por acaso, fosse mexer com banco de dados, eu poderia escolher aqui, ó, qual banco de dados que eu vou gerar script com esse diagrama de classe. Ou seja, eu posso pegar o diagrama de classe pronto e gerar o banco de dados através dele. Em que linguagem ele seria gerado? Na linguagem que eu selecionar aqui, ó, Code Editor SQL. Eu tenho várias opções, vários tipos de banco de dados. Ok? Então tá aí, configurado C#, e se eu quiser gerar script para banco de dados, SQL Server 7. Aí o que acontece? Toda classe que eu criar agora vai vir como C#. Porém, a ferramenta não disponibiliza um tipo de dados que o C# tem, que é o DateTime. E como a gente faz isso? A gente tem que fazer aparecer esse tipo. Como eu faço isso? Settings, Code Date Types, que quer dizer tipo de dados do código, né? Do C#. Não Code Date Type, Database, que é do banco de dados. Isso aqui, se eu quisesse criar um varchar, que string em SQL é varchar, não é isso? Então aqui eu criaria tipos de dados para o banco. O nosso interesse é criar DateTime de C#. Então é aqui, Code DateType. Vou selecionar a linguagem e podemos ver que não existe o DateTime. E aí então eu crio DateTime. Tem que ser a escrita exata como a linguagem interpreta. Ok? Sem espaço. É o tipo como você escreve no C#. É desse jeito que aparece. Tanto que ele fica azulzinho lá. Então, salvei. Agora existe o DateTime. Agora eu posso partir para o nosso diagrama. Não é? Aí eu, lendo o problema lá, ele diz: tem uma classe. Qual é a primeira classe? Cliente. Então, criar uma classe. Nome da classe. Então, cliente. Tá aí, existe minha classe cliente. Beleza? Vamos criar todas as classes, depois a gente vem com os atributos. Porque alguns métodos podem usar um tipo de dados que não existe na linguagem, existe no nosso problema. Ou seja, nossas classes, a partir do momento que eu crio uma classe, eu tenho um novo tipo de dados. Porque eu posso criar algo daquele tipo. Não é isso? Uma classe é um tipo, que eu posso criar coisas desse tipo. Então, quais são as outras classes? Pessoa, né? Pessoa. Quem mais? Funcionário. Pedido. Os itens. Quem mais? E o produto. E o fornecedor. Beleza, tá tudo aí. Vocês viram que eu criei as classes sem necessariamente vir clicar aqui. Por quê? É o seguinte, o EA disponibiliza essa ideia. A última coisa que eu criei, ele guarda na memória. E se eu fizer segurar o Ctrl e apertar o mouse, ele cria essa coisa igual. Ok? Então ele cria uma nova classe, porque a última coisa que eu criei foi uma classe. Se eu chegar aqui, segurar o Ctrl e apertar o clique do mouse, ele cria uma nova classe. Ok? Tá aí. Agora o que acontece? Beleza, vamos lá. Atributos de cliente. Como é que eu faço para colocar os atributos? Clique do mouse, botão direito, atributos. Beleza. Selecionando atributos, aparece essa tela, onde eu vou dizer o nome e o tipo e a visibilidade desse cara. Então, qual é o nome? Quais são os atributos que o
cliente tem? Endereço. Endereço é de que tipo? String. Seleciona a opção string. Private. Salvo. O próximo atributo. Qual é o... Mãe. Se é string, eu posso vir criar new, tá vendo? Novo, e seleciono tudo de novo. Ou então, com esse atributo selecionado, eu posso dizer cópia. Ou seja, vai ser do mesmo tipo. Então, mãe, do mesmo tipo. Qual é o outro atributo? Pai. Só para que vocês vejam, eu poderia, do mesmo tipo, eu poderia vir em cópia. Mas eu vou criar do zero para vocês verem. New, pai, aí eu vou ter que fazer o quê? Selecionar o tipo de novo. String. Mais algum? Ok. Os parâmetros estão prontos. Ele tem métodos. Como eu faço para adicionar os métodos? Botão direito, Operation. Ok? Clicando em operações, aparece essa tela com as seguintes informações necessárias. A gente sabe que um método tem tipo de retorno. Vamos começar. Visibilidade. Onde é que está a visibilidade aqui? No escopo. No escopo. Tem tipo de retorno. Onde está o tipo de retorno? Aqui, ó. Return type. Ele tem nome. Onde é que está o nome? Está aqui o nome. E ele tem parâmetros. E onde estão os parâmetros? Aqui. Então são esses caras que eu tenho que informar quando eu criar uma operação aqui no EA. Então a primeira opção, nome do método. Como é o nome do método? Buscar. Está aí o nome do método. Então, o problema diz que ele recebe alguns parâmetros. Quais são esses parâmetros? Ele recebe, vamos ver só o que ele recebe, eu quero saber os parâmetros. Ele recebe o endereço. Beleza, endereço é algum tipo? Não, mas a gente sabe que a gente criou o endereço bem aqui, ó. E endereço é string. Então o que é que ele recebe aqui? Uma string, né? Então tá aqui, editar os parâmetros. Eu posso dar um nome para o parâmetro, porque esse nome no código vai ser usado dentro. Eu vou chamar o valor que chegou através do nome, mas o que importa para o método é o tipo. E aqui a gente sabe o quê? Que o tipo é uma string, né? Vou dar o nome de endereço, mas o que importa é o tipo. O tipo é uma string. Tá aqui. Salva. Endereço do tipo string. Beleza? Close. Tá aqui. Endereço do tipo string. E ele fala outra coisa. Beleza. Tem o nome, tem os parâmetros. A visibilidade é pública, já tá. Mas agora falta o tipo de retorno. Para mim ter a assinatura do método completa. Qual é o tipo de retorno? Cliente. Cliente, vamos ver. Cliente é um tipo C#? Não, não é um tipo C#. E de onde é que eu vou tirar esse cliente? Cliente é uma classe que eu criei, é um tipo do meu problema. Então eu tenho tipos novos. Eu tenho, ó, os tipos que eu criei: cliente, produto, funcionário, item do pedido, pessoa, fornecedor e pedido. A partir de agora, esses caras são tipo de dados do meu projeto. Então eu posso muito bem passar eles como parâmetros ou receber eles como retorno. Ok? E ele disse o quê? Que o retorno desse método que eu estou criando agora é um cliente. Como é que eu faço para buscar esse cara? Venho aqui, eu tenho todas as minhas classes, né? Então o tipo de retorno é cliente. Está aqui, cliente. Salvei. Close, está aqui. O cliente agora tem um método buscar que recebe uma string como parâmetro e retorna um cliente. Ok? Próxima classe. Produto. Atributos. Quais são os atributos do produto? Descrição, que é string. Save. O que mais? Só? Beleza. Tá aí. Tem algum método? Então, adicionar um método. Como é o nome do método?
salvar. Recebe algum parâmetro? Recebe um produto. Então, como é que eu vou fazer? Criar um nome para ele. Então, objeto, produto. Esse é o nome. Mas o que importa é o tipo. Qual é o tipo? Produto. Tá aí. Salvei, recebo um cara que é do tipo produto. Só isso? Beleza, então eu tenho o nome, parâmetros, tipo de visibilidade e qual é o tipo de retorno? Ele retorna o quê? Um booleano. Então, booleano. Salvei, close. Tá aí a classe produto pronta. Próxima classe, funcionário. Criar os atributos. Quais são os atributos? Como? Data de admissão, que é de que tipo? Date time. Olha o date time que a gente criou, está aqui. Date time. Salvei. Mais algum? Número do contrato, é de string, né? Novo. Contrato. String. Salvo. Mais algum atributo? Ok, close. Funcionário, tem algum método? Então, clica com o botão direito, Operation, nome do método. Buscar. Buscar. Recebe algum parâmetro? Qual o parâmetro? Ele recebe uma pessoa? Então, opa, ele recebe o quê? Qual é o... Lê aí para mim. Recebe o CPF como parâmetro. Então, o CPF é uma string. Então, CPF, que é do tipo string. Salvei. Só um parâmetro? Beleza. Ele busca pelo CPF e retorna o quê? Retorna um funcionário. E é visível público. Mais algum método? Ok. Então, eu tenho buscar, que recebe uma string e retorna um funcionário. Itens do pedido. Quais são os atributos? Hã? Sim. Quantidade. Quantidade de... Beleza. É inteiro. Beleza. Dependendo do dado, pode ser double. Porque vai... Pode ser alguma... Aí ia se preocupar com o tipo de unidade de medida do cara. Se é em quilos, se é... Então, vamos... No meu problema aqui vai ser inteiro. Beleza? Mas dependendo... Se detalhar mais a fundo o problema, a gente poderia chegar em outro tipo de dados. Porque eu poderia trabalhar com, dependendo da unidade de medida do cara. É em quilo? É em unidade? Então aí ia mudar o tipo de dados. Beleza? O meu quantidade aqui vai ser inteiro. Mais algum atributo? Valor do pedido. Novo. Valor pedido. Aí esse cara aqui, decimal. Mais algum atributo? Ok. Tem algum método? Então, se tem um método, adicionar, operation, método, salvar. Qual é o parâmetro que esse método recebe? Então, ele recebe dois objetos como parâmetro. Ele recebe um produto e um pedido. Então, editar parâmetro, vou dizer que ele recebe um objeto. Produto, que é de que tipo? Do tipo produto. Salvei. Ele recebe dois parâmetros, então, novo. Qual é o outro? Objeto pedido. Que é de que tipo? Do tipo pedido. Tá aí. Salvei. Tá aqui os dois atributos que esse cara recebe. Close. Tem aqui os dois atributos. Mas ele, visibilidade já está pública. Nome já está aqui. E o retorno? Ele retorna um item do pedido. Então, qual é o tipo que ele retorna? Item do pedido. Tá pronto. Salvei. Ok. Beleza? Pessoa. Os atributos. Endereço. Que é... Opa, pessoa. CPF. String.
salva. Novo, nome, string, save. Os dois parâmetros estão aqui. Close. Está aqui pessoa. Agora ela tem um método. O método operation, nome do método. Buscar. Recebe atributos? Recebe parâmetros? Quais? Vamos editar parâmetros. Quais são os parâmetros? Recebe o CPF. Então, CPF. O nome aqui eu posso dar qualquer nome. O que importa é o tipo. Qual é o tipo do CPF? String. Então, string. Save. Recebe quantos parâmetros? Só um? Então, tá ok. Tá aqui o parâmetro. E agora, o tipo de retorno. É uma string? Então, retorna uma string. A visibilidade pública. Salvei. Close. Ok? Pedido. O pedido, quais são os atributos do pedido? Data. Pedido, que é do tipo date time, save. Novo. Mais algum? Valor do pedido. Decimal. Save. Mais algum? Ok. O pedido tem um método. Operações. Qual é o nome do método? Salvar. Que recebe parâmetros. Edit parâmetros. E quais são? Recebe o quê? Um objeto pedido. Que o tipo é pedido. O que importa, mais uma vez, o que importa não é o nome. O que importa é o tipo. Save. Então, recebe um pedido. Mesmo se esse nome fosse X, ele estava recebendo um objeto pedido. Não é o nome objeto pedido que importa, é o tipo. Ok? Então, se eu chamo de X, mas o tipo é pedido, quando eu chegar para mim, vai chegar para mim o quê? Quem será X? X será um objeto do tipo pedido. Então, o nome é só para ajudar a entender, mas o que importa é o tipo, tá? Vou trazer aqui como objeto pedido. Close. Então eu tenho o parâmetro e o retorno agora. Não retorna nada, a visibilidade é pública. Ok. Fornecedor. Atributos. CNPJ, que é de que tipo? String. Mais algum parâmetro? Novo. Data. Fundação. Date, time. Mais algum? Caraca. Endereço. String. Save. Mais um atributo. Novo. Nome. Fantasia. É uma string. Save. Close. Parâmetros. Então, o método salvar. Quais são os parâmetros? Recebe, vamos ler. Recebe o endereço, o CNPJ e o nome fantasia. Ele recebe esses três atributos. E aí, a gente vai olhar. Ele recebe o CNPJ, é uma string. Ele recebe a data ou ele recebe o endereço, que é uma string, e recebe o nome fantasia, que é uma string. Esses são os parâmetros, né? Então o método salvar recebe o CNPJ, que é uma string, save. Novo, recebe o endereço, que é uma string, e recebe nome fantasia, que é outra string. Tá aí, os três parâmetros. Tá aqui os três parâmetros. Qual é o retorno desse método? Inteiro. Então, retorna um inteiro.
Save. Tá aí, tá pronto. Beleza? Então criamos nossas classes. Agora, criadas as classes, vamos fazer outros relacionamentos. Não é? Porque até então não temos um diagrama, temos várias classes. E aí começamos. Ele fala lá que funcionário e cliente herdam de pessoa, não é isso? E aí então como é que eu faço? Funcionário herda de pessoa. Seleciono o funcionário, clico nessa seta, seguro e arrasto até a pessoa. Solto e seleciono a opção generalização. Por quê? Porque eu puxei da especial para a genérica. A seta vai ficar aqui. Se vai ficar aqui, generalização. Ok? Cliente para pessoa, da mesma forma. Clica, segura, arrasta, solta e escolhe o tipo de relacionamento. Ok? O mesmo cara é especialização, só se eu puxar desse para esse. Se eu puxar daqui para cá, generalização, daqui para cá, especialização, tá aqui, ó. Especialização. A seta fica para cá. Sim, depende de onde tu puxa. Se tu puxar da especial para genérica, generalização. Se tu puxar da genérica para especialização, especialização. Só para ele informar, para ele entender que a ponta tem que ficar para esse cara. Se tu puxa daqui para cá, quem é essa classe que eu tô com o mouse em cima? É a genérica. Então a seta fica para ela. Se eu puxar ao contrário, quem é essa seta, quem é essa classe que eu tô com a seta em cima? A especial. E aí eu digo que é especialização. Como ele vai entender ela como especializada, ele vai jogar a seta para anterior. É herança do mesmo jeito. E aí ele diz lá, o pedido tem. O pedido tem quer dizer que estamos falando de uma composição, não é? Quando eu falo, vamos tentar entender, existe a composição forte e a composição fraca. A composição fraca a gente chama de agregação. Porque tudo é um cara que é feito de outros. Não é isso? Um carro é feito de motor e outras peças. Não é isso? Um corpo é feito de órgãos, né? Coração, blá blá blá. Então ele é feito de outras partes. Isso é a ideia de esse cara é composto por outras coisas. Então existe a composição forte e a composição fraca. Os termos que a gente está usando é composição quando é forte e agregação quando é fraca. Mas entendam, são termos que significam a mesma coisa. A agregação é uma composição fraca. E composição é a composição forte. Não é isso? É a ideia de todo parte, onde onde a parte depende do todo para existir. Isso a gente está chamando de composição ou composição forte. Todo parte, onde a parte existe independente do todo, a gente está chamando de agregação, ou podemos falar também composição fraca. Beleza? Então a gente tem aí dizendo que um pedido é feito por seus atributos, mas ele tem cliente e tem funcionário. É igual eu dizer que um corpo tem coração e pulmão. Onde é que o coração e o pulmão estão? Estão no corpo ou o corpo está no coração? Então, se um pedido é composto por funcionário e cliente, onde é que está? Para onde vai os objetos? Por pedido. Então, eu já sei que nós temos, esse cara é parte desse. Esse cara é parte desse. Agora saber, é composição forte ou fraca, né? É agregação ou composição? E aí a gente avalia. Sabendo que esse cara é o todo, eu vou perguntar entre esses dois aqui. Esse é o todo, esse é a parte.
A parte existe sem o todo? Existe. Então é uma composição fraca, é uma agregação. Então eu arrasto para cá e digo, é uma agregação. Cliente e pedido. Pedido é parte, ou cliente é parte do pedido. Já sei que esse cara vem para cá. A parte existe sem o todo? Existe. Se existe, é uma composição fraca, uma agregação. Beleza? Vamos lá, produto e fornecedor. Eu disse que um produto tem um fornecedor, um corpo tem um coração, o corpo tem um cérebro, né? Não, no corpo não, mas o corpo geral, né? Não só a parte cabeça, tronco e membros, mas o corpo em todo. Senão ia dizer, não, professor, o cérebro não fica no corpo não, depende de como coisa que tu pensa. Mas é isso aí. O produto tem fornecedor, não é isso? Então, onde é que quem é o todo? Porque o fornecedor é parte do produto. O produto é composto por descrição e fornecedor. Não é isso? Então eu sei que esse é o todo. Agora eu lhe pergunto, a parte existe sem o todo? Se existe, quer dizer que ele é independente. Ele é uma composição fraca. Eu componho, mas eu vivo sem você. É mais ou menos isso. Então, é uma composição fraca, chamada de agregação. Beleza? E aí a gente diz, pedido e itens. Quem é o todo? O pedido tem itens. Não é isso? Então a gente sabe que os itens vão para o pedido. Agora eu pergunto, a parte existe sem o todo? Se o todo não existir, os itens do pedido não existem. Então aqui nós temos uma agregação forte, de dependência forte. A parte só existe se o todo existir. Então nós temos uma composição forte, ou simplesmente composição. Não é isso? E aí eu falei para vocês, um item. O item tem um produto, não é isso? O item tem um produto, para dizer que ele é um item do pedido. E aí ele é o todo. Essa parte existe sem o todo? Existe. Então aqui nós temos uma agregação, uma composição fraca, chamada de agregação. E assim fica o diagrama. Beleza? Pois bem, essa foi mais uma aula nossa, mostrando a ferramenta do EA. Agradeço a vocês, até a próxima.